Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 4, hoje é domingo, dia 4, início de semana aqui em Israel. E vamos trocar ideia aí, porque eu fiz um outro vídeo que acabou corrompendo e não consegui subir aí pra vocês. Ficou só a live da volta lá de Cafarnaum. Fui fazer umas comprinhas lá. E eu explico melhor agora nesse vídeo, se tudo der certo. Vocês devem estar aí achando estranho, né? Hoje é domingo, não tá muito cedo e o Daniel não foi trabalhar. Mas antes de eu explicar tudo isso, já sabe, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, faz aquele pacote de engajamento aí para ajudar o canal que não se ajuda. Bom, vamos fazer aí um resumo aí. Meu último vídeo foi sobre sair da zona de conforto. Antes de falar, tô explicando o que eu tô fazendo, né? Tô indo tomar um café ali no Gan Hayut. Seria um mini jardim zoológico, vamos dizer assim, aqui de Carmiel. Tem um café ali interessante. Sentar lá e bater um papo com vocês, mas enquanto isso eu vou falando aqui na moto mesmo. Então, o último vídeo foi, né, sobre quando sair da zona de conforto e tudo mais, quando não sair. E teve alguns comentários. Um em especial foi um comentário falando, não lembro ipsiliteris mais, o sentido seria do tipo que eu deveria me dedicar a aprender a língua, né, o hebraico aqui em Israel. E não é uma resposta diretamente, né, assim, vamos dizer, é uma resposta, mas enfim, eu me dedico bastante. Normalmente quando as pessoas sabem o tempo que eu estudo hebraico, se surpreendem com o nível do meu hebraico. Porém, uma coisa é você se comunicar, outra coisa é você ter uma conversa curta, e outra coisa é você realmente, né, poder, não vou nem dizer dominar, mas ter uma fluência. Para trabalhar, dependendo do que você for fazer, você não precisa de nenhum hebraico. Vocês vão te ensinar a apertar o botão lá da máquina, ou você vai carregar caixa ou limpeza, tá tudo certo, nada contra isso. Outras coisas você vai ter que saber um pouquinho de hebraico, e outras coisas vai ter que saber muito hebraico, ter uma certa fluência. Eu tô ficando velho e o corpo hoje ainda aguenta, né, trabalhar mais fisicamente e tudo mais, mas e daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, então eu tenho que pensar em termos de carreira, não somente em termos de preciso pagar as contas de hoje. Então, o sentido que eu falei, que eu estava pensando em mais pro centro, buscando oportunidades de emprego que eu possa falar inglês, é nesse sentido, de eu poder aproveitar o meu conhecimento, mais uma língua que eu sei, e tentar ter um emprego onde eu possa ter uma profissão. Eu tenho algumas ideias, vou ficar pouco iniciado nessa parte, mas a ideia era essa, entendeu? Eu me dedico, eu acho que você tem razão. Eu escolhi Israel, deu falar hebraico, isso aí eu não discuto, até advogo junto com você. Se eu quisesse falar inglês, que eu tivesse migrado para Estados Unidos, né, Reino Unido, Austrália, sei lá, países que falam inglês. Mas eu vim para Israel, que é um país que fala hebraico, e amo muito esse país. Já estamos chegando, viu? É pertinho aqui de casa. Tudo isso aqui é tipo um micro jardim zoológico. Tem uns animais ali e tal. Já vim já. Mas aqui que eu vou tomar um café no inverno, de botar essa tenda aí.
Então deixa eu só tirar aqui o capacete, pedir ali o café, sentar, a gente volta a trocar essa ideia. Só um segundinho. Bom, então seguindo o que a gente estava falando, tá? Da Shine. Eu decidi, né? Então seguindo o outro vídeo, eu decidi sair lá do emprego, do trabalho, por diversos motivos, e inclusive esse, né? De procurar um emprego mais no continental. E com isso, eu espero tentar voltar para uma área que eu já trabalhei lá no Brasil, que é, por exemplo, a área de compras. Trabalhei alguns anos na navegação, com compras internacionais. Então, eu acho que eu posso ganhar, né, espaço aqui de mercado, em inglês, dentro desse segmento de comprador de empresa. E no centro tem diversas empresas, diversas fábricas, indústrias e tudo mais. Tá, tô pensando nisso nesse momento. A boca tá seca. Sim, eu quero café com álcool baixo. Ótima combinação. E além disso, também eu tenho conversado com muita gente de Israel, já nesse mesmo lado, não imigrante. E quando converso com esse pessoal, eu falo que eu trabalho aí 10 horas por dia, eles quase infartam. Ah, cara, como assim? Quem trabalha por dia? Eu tenho que explicar. A gente é imigrante, é diferente, tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo que o israelense, bicho, ele ou ele tem um bom emprego, ou ele vira autônomo, ele empreende. Na parte autônoma, por exemplo, eu gosto mais com mulheres, então assim, parte de cuidado de crianças, cuidado de idosos, massagem, maquiagem, limpeza de pele, unha, esse tipo de coisa. Isso tudo aqui, toda a parte disso aqui já é muito caro, muito caro. Massagem, se você massagem de 1 hora, estamos falando aí, faixa de uns 300 shekels, isso deve dar uns R$ 450 pelo menos a hora. Então isso gera uma receita boa, trabalha menos, recebe um bom salário e consegue viver uma vida boa sem ter que passar o dia todo trabalhando. Então assim, eu no Brasil trabalhei um período passando com cachorro, deixando o cachorro, né? Era uma empresa, o dono era administrador, me ensinou a deixar cachorro, a ser condicionado, até que ele fica, senta, junto e tal, as coisas estão um pouco mais avançadas. Então é algo que eu não penso, talvez, em poder empreender aqui em Israel, mas eu ainda não sei se de primeira é uma boa ideia não, porque mal bem você precisa falar, você não fala com o cachorro, ok, cachorro são poucas palavras, mas você tem que vender o serviço pro cliente, explicar para ele como está o cachorro, tudo mais. Algum problema que teve, já teve o dia a dia, né? Se o cachorro explicar para ele como é que são os comandos, o que está fazendo. E em paralelo a isso, vem a questão linguística. Então, talvez no centro eu consiga ter clientes, por exemplo, em segmento, que falam inglês, né? Então eu posso explicar o cachorro, como foi, tem que ser feito. Não que eu pense em parar de morar no hebraico, mas eu preciso começar a
engatinhar nesse sentido de criar uma carreira, uma profissão, alguma coisa nesse sentido. E realmente eu acho que algo no escritório, uma empresa que algo mais administrativo, ou empreender na parte autônoma, pode ser um grande caminho. E aquilo, se tudo não der muito certo, a gente volta para essa área de fábrica, de indústria, tem muito emprego aqui nessa parte. Eu não perdi grande coisa, consigo me recolocar facilmente dentro dessa área, um salário muito próximo disso. O custo, né, de centro é um custo mais elevado de aluguel, isso aí todo mundo sabe. Quanto mais próximo do centro, próximo de Tel Aviv, mais caro é a vida aqui. Mas é mais caro no sentido de moradia, aluguel, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ganhar um pouco mais para poder manter, né, esse padrão, que não é um alto padrão, mas uma qualidade de vida boa, para pagar as contas, tem dinheiro para passear, para viajar. Por exemplo, eu agora estou no Brasil, essa é outra novidade. Essa semana eu embarco para visitar a minha família lá no Brasil. A passagem foi paga com o dinheiro do meu trabalho, sem perder qualidade de vida. Foram $1.600, eu acho, se não me engano. Mas foi pago com o dinheiro do serviço. Que até isso durante 4 meses, que foi as parcelas da passagem e tudo no Brasil. Então, assim, minha ideia é essa aí pro centro, realmente. Até porque eu quero aproveitar um pouco da onda da IA, né, desse espírito de recomeçar, de aceitar os desafios, força física e tudo mais. Não me acomodar aqui e sim tentar algo melhor lá pro centro. E também, como já falei várias vezes, eu acho que quem ia fazer IA, você tem um período do processo, então eu acho que é um período de você fazer um caixinha para emergências. Eu não diria que é uma emergência, mas acho que é um momento que, se por um acaso, no início, a conta financeira não fechar, eu tenho como complementar com meu dinheiro, né? Não é ideia, aquilo é minha pensa, minha aposentadoria, mas nada impede de eu usar um pouco agora, pensando no futuro, ter um pouco mais de dinheiro e repor esse dinheiro. Então, eu acho que é a hora de talvez arriscar, de procurar uma melhora. Acho mais fácil arriscar agora do que arriscar quando tiver com 55, 60. Nada impede também, mas eu acho que quanto antes melhor. Por isso que eu sempre indico, quem é jovem, saia do Brasil. A minha visão é que o Brasil eternamente será o país do futuro. Mas esse futuro nunca vai chegar. Então, seguir em frente. Eu acho que sair do Brasil quanto antes melhor para qualquer um. Enfim, é isso. Eu espero que tudo dê certo. E falar um pouco, né, sobre a live e com a minha viagem para o Brasil, levar alguns presentes para a minha família. E minha mãe pediu uma coisa difícil aqui. Ela queria um terço. É complicado comprar um terço aqui em Carmel, por exemplo. Então eu fui até Tapta, ali na região de Cafarnaum. Tapta foi o local onde Jesus, né, teria feito a multiplicação dos peixes. É um ponto católico. Então lá consegui comprar o terço dela. Comprei mais algumas coisas, né, também para dar para algumas pessoas. Enfim, então foi isso que eu fui comprar lá.
E na volta eu fiz um videozinho, a live, né? Deu umas travadas porque é estrada, mas fiz a live falando sobre isso e tem gente que ficou curioso do que eu comprei, eu não mostrei nada, mas enfim, o vídeo corrompeu e eu fiquei sem vídeo. Já é a segunda ou terceira vez que acontece isso. Eu faço um vídeo na GoPro e dá algum problema. Eu acho que tem a ver com lá, porque se eu não me engano, um foi lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, que o vídeo ficou estranho, eu tive que editar ele e ficou sem áudio. Esse agora corrompeu, que eu nem consegui abrir, ele se perdeu. E teve um outro em um outro lugar também de moto que não sei o que aconteceu, mas enfim. GoPro, às vezes tá achando na mão, talvez trocar pela Insta360, não sei. Vamos pensar isso mais pra frente, que agora também não é a hora de gastar muito dinheiro. Como vocês sabem, eu falei, estou desempregado, então eu tenho que pensar em guardar um pouquinho de dinheiro para esse futuro aí. Bom, o vídeo é esse aí, espero que tenha ficado muito longo. Para vocês lembrarem de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, fazer esse pacote de engajamento aí. É isso. Até a próxima e se tiver mais novidades eu vou postar aqui no canal, galera. Um abraço.